Eu só queria que você ouvisse essa palavra pensando o seguinte: o papel de Jesus nunca vai ser o teu e também nunca vai ser o meu, infelizmente. Agora, o papel da acusada, muitas vezes eu sei que você já esteve nesse papel, seja homem ou seja mulher. Eu também já estive nesse papel da acusada. E no papel dos acusadores, eu também sei que você já esteve nesse papel de acusador e que eu também já estive nesse papel de acusadora. O único papel aqui que nunca ninguém exerceu e não exercerá jamais é o papel de Jesus. Bom, e que bom que nós estamos aqui hoje, né? No episódio passado a gente tinha falado e marcado esse encontro para agora, e eu disse que se fosse da vontade de Deus, era minha, que nós estivéssemos aqui para dar prosseguimento a esse estudo do Evangelho de Jesus segundo João. E que bom que a nossa vontade, não só a minha, acredito que a sua também, ela tenha sido atendida por Deus, nosso Criador e Eterno, porque aqui estamos nós, você aí desse lado e eu aqui sentada no meu banquinho, nesse jardim, para que a gente possa evoluir aí na palavra do Senhor. Para você que está chegando agora, eu convido que você possa assistir os outros episódios. Isso é uma série que nós estamos fazendo, que é o estudo do Evangelho de Jesus escrito por João. Esse é o episódio de número 29, tem 28 episódios aí para trás, mas você não vai ficar perdido começando agora, porque a gente sempre dá aí um briefzinho do que a gente falou anteriormente e depois você pode ir assistindo os outros episódios e você com certeza vai pegar bem legal. E o que a gente faz aqui? A gente primeiro faz a leitura da palavra, tenta então compreender todo aquele contexto histórico e por fim a gente pega aquilo que Deus nos ensinou, que está escrito na palavra dele, na Santa Escritura, e a gente busca aquilo para aplicar nos nossos dias de hoje, no mundo atual como ele é. Mas na verdade algumas coisas e cenários mudam, mas é tudo muito parecido. E a palavra de Deus, pode acreditar, ela é mais atual do que as notícias que ainda vão chegar na semana que vem. Tudo aquilo que Deus já deixou pronto para a gente é de certa e infalível aplicação para os nossos dias de hoje, como vai ser para daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, e enquanto esse mundo existir, enquanto Jesus não voltar, é exatamente a mesma história, as mesmas falhas, as mesmas coisas que homens lá da antiguidade precisavam ser corrigidos, tratados, como Jesus disse, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos, eu não vim para aqueles que acham que já estão prontos, eu não vim para aqueles que acham que não têm pecado, eu não vim para aqueles que acham que são poderosos, não vim para aqueles que pensam que dependem da força do seu próprio braço, do seu próprio raciocínio, não, eu vim para aqueles que têm a consciência de que é o Pai que os capacita, é o Pai que renova suas forças, é o Pai que perdoa os seus pecados, é o Pai que constrange o coração, que leva ao arrependimento do pecado, da falha, do erro, e com esse arrependimento e nessa realidade, então a gente pode realmente conseguir se transformar, né? É falhando e se corrigindo, e a gente vai colocando aí os nossos tijolinhos e vai fazendo a nossa construção, mas sozinhos a gente não consegue. É realmente muito necessário que tenhamos um guia espiritual, que tenhamos a palavra de Deus como nosso alicerce, como a nossa pedra angular, aquela pedra que nos sustenta, aquela pedra que não deixa que tudo se desmorone. Nós precisamos dela todos os dias. Então, eu te convido que você abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos dar início a um novo capítulo, que é o capítulo 8 do livro de João, e a gente vai do verso 1 ao verso 11. Então, vamos lá para essa palavra, curte, compartilha, faz um comentário aqui nesse canal, mas faz agora, mesmo que você digite um amém apenas, amém. Você encontrou o livro de João, capítulo 8, no verso 1, digita aí um amém, e eu vou saber que você encontrou, que você está junto com a gente. E por que esse curtir, comentar e compartilhar é importante? Porque o YouTube é um sistema, é um aplicativo, é uma máquina. E ele lendo esses algoritmos que tem, enfim, uma interação com o canal, automaticamente ele faz com que esse canal passe no feed de outras pessoas e essas outras pessoas possam entrar e também aqui obterem o seu socorro, a sua palavra, a sua sabedoria, né, firmar-se mais na fé, e assim faz com que o canal cresça. Vamos parar de bate-papo, vamos para aquilo que importa, que é porque a gente está aqui. Vamos falar de Jesus, vamos falar do Evangelho dele. Então, abre aí a tua Bíblia, João, capítulo 8, no verso 1. E começa assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério.
fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher, ela foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor? O que o Senhor diz a respeito disso? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus, ele inclinou-se, ele começou a escrever no chão com o dedo e, visto que continuavam a interrogá-lo, ou seja, Jesus abaixou a cabeça, Jesus começou a rabiscar lá no chão do templo, né, levando em consideração que era tudo com muita terra, muito empoeirado, então Jesus está lá, rabiscando no chão. Visto então, Jesus vendo que eles continuavam a interrogá-lo, ele se levantou. Até então Jesus estava ali então abaixado, escrevendo no chão com o dedo, e aí então Jesus, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. E é até aí que a gente hoje vai estudar, refletir, entender esse cenário aí doido, cruel. E vamos então pegar isso, trazer também para o nosso dia, trazer para a nossa vida, trazer para esse momento em que vivemos, que com certeza tem rico, mas uma quantidade de riqueza aqui enorme, um tesouro para que a gente possa aplicar na nossa vida. E a gente então vai começar a conversar sobre isso agora. E eu conto com o teu coração aberto para que essa palavra possa entrar no teu coração, possa entrar na tua alma, transformar o teu ser, porque aqui a gente está lendo de pessoas acusando a outra pessoa sendo acusada e alguém se levantando em perdão, empatia, compaixão, em renovo, né? Em reconstrução. Eu só queria que você ouvisse essa palavra pensando o seguinte: o papel de Jesus nunca vai ser o teu, e também nunca vai ser o meu, infelizmente. Agora, o papel da acusada, muitas vezes eu sei que você já esteve nesse papel, seja homem ou seja mulher. Eu também já estive nesse papel da acusada. E no papel dos acusadores, eu também sei que você já esteve nesse papel de acusador e que eu também já estive nesse papel de acusadora. O único papel aqui que nunca ninguém exerceu e não exercerá jamais é o papel de Jesus. Mas as duas outras situações, elas se aplicam a mim e a você. Então é muito importante que agora a gente abra o nosso coração e que depois a gente então reflita sobre a nossa vida. Não só aqui nesse vídeo, mas no final dele. Eu te convido que depois você reflita sobre sua vida, sobre as coisas que já te aconteceram e as coisas que você também já provocou que acontecesse na vida de outras pessoas. Vamos lá então? Bom, gente, qual era esse cenário? Nós estudamos já nos episódios anteriores, não só no anterior, a gente vem conversando sobre quando Jesus ele vai para o templo, né? Onde havia essa festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, e é uma festa grande judaica, ela tem a duração de 7 dias. E então, desde que nós vemos estudando esse momento, esse é o cenário. Então, a gente estudou no episódio anterior que os fariseus, os mestres, os sacerdotes, eles queriam pegar Jesus, prender Jesus para matar Jesus. Inclusive nós estudamos aqui que eles então pedem que os guardas do templo vão lá e prendam Jesus, eles voltam de mãos vazias, e aí então os sacerdotes, os fariseus chegam para eles, falam: mas cadê? Eles dizem: cara, não dava para prender ele, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ninguém nunca falou como ele. E aí os fariseus e os mestres ainda dizem assim: pô, vocês também caíram aí no que o povo está dizendo, afinal, esse povo aí que está crendo nele são mais espertos, mais inteligentes, mais sábios, têm mais conhecimento do que a gente?
Pô, claro que não tem. Como é que vocês não trouxeram Jesus? Então, tipo assim, nós somos a casta, né? Nós somos os brilhantes. Aquilo lá é tudo ralé que está acreditando naquele cara lá, um falso profeta. A gente fala para vocês irem lá, prender ele e trazer para a gente, e vocês voltam aqui de mãos vazias. E aí a gente estudou que Deus, né, já havia estando ali, né, convertendo aqueles corações, convencendo aqueles homens como outras pessoas que passaram a crer em Jesus. Nós lemos que a própria palavra diz que é Deus quem leva as pessoas para Jesus. Então ele começa a tocar ali as pessoas, até mesmo porque não era chegada a hora de Jesus, então ele tinha que sair dali intacto. Enfim, isso tudo está lá no episódio 28. Então esse era o cenário, depois que acaba isso tudo, e os guardas não prenderam Jesus, etc e tal, acaba essa confusão, cada um vai para sua casa, e Jesus também foi embora do templo. Só que aí a gente começa no capítulo 8, vendo o seguinte, que Jesus, porém, ele foi para o Monte das Oliveiras. E ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Está escrito aí, nesse capítulo que nós acabamos de ler no verso 1. Então você vê que Jesus, ele sai, ele vai para o Monte das Oliveiras e no dia seguinte ele volta para o templo, ele volta para aquele mesmo lugar aonde algumas pessoas que queriam fazer armadilha, prendê-lo, para levá-lo à morte, mas ao mesmo tempo ali também tinham pessoas que gostaram de ouvir Jesus, que já diziam, mas algum outro homem fez os milagres que esse homem fez? Será que ele realmente não é o Cristo? Será que realmente ele não é o Messias? Jesus, ele já juntava multidões ao redor dele. Então, ele foi lá para o Monte das Oliveiras, no dia seguinte, ao amanhecer, ele volta para o templo e está novamente rodeado de uma multidão de pessoas. Então eu gostaria até de botar um título, A Miséria no Tribunal da Misericórdia. Vamos pegar esse título para que a gente dê aí continuidade nesse nosso estudo. Já reparou uma coisa? A provocação em cima de Jesus, ela era sem parar, impressionante. Tinha tido toda aquela provocação dentro do templo, e aí então, no último dia da festa, que foi quando pediram, né, os guardas que fossem lá para prender Jesus, acabou aquela confusão, e o dia mais importante lá da festa, que era o jogar a água, que a gente já refletiu sobre isso aqui, o significado disso no episódio anterior. E aí então vai todo mundo, cada um para as suas casas, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, Jesus no dia seguinte volta, e aí se reúne uma multidão em volta dele. Mas caraca, a provocação em cima de Jesus, ela continuava. Sabe, não tem como a gente não pensar nisso. Quantas vezes, por mais que você às vezes queira dar um fim, né, uma situação chata, um momento ali, umas coisas de intriga que tentam fazer na tua vida, por mais que você chega, tá bom, ó, vamos virar a página. Então, assim, tinha vindo, né, uma noite, no dia seguinte, de manhã, Jesus vai para lá, as multidões se reúnem em volta dele para ouvirem ele ensinar. Caraca, lá vai mais irritação, lá vai mais preocupação. Parece que quem quer derrubar a gente, ou a gente às vezes também, é aquilo que eu falei, nós precisamos nos colocar em ambos os lados. Gente, não vamos ler nunca a Bíblia ou ver qualquer estudo, seja desse canal ou qualquer outro, né? Às vezes a gente fala assim, às vezes até num culto fala assim, ai, seria tão bom se fulana tivesse aqui, seria tão bom se fulano tivesse aqui, seria tão bom se meu filho tivesse aqui, o meu marido, a minha esposa, a minha mãe, o meu pai, aquele meu amigo de trabalho. Nossa, essa palavra ia cair para ele como uma luva. Deus não é unilateral, Ele não trabalha nunca numa pessoa só. Deus trabalha em conjunto, nós somos todos interligados. Então uma coisa muito importante, sempre que você for ler a Bíblia, nunca se coloque no lugar da vítima. Aqui você não pode se colocar nem no lugar de Jesus, nem pensar, e você não pode escolher apenas o lugar da adúltera, da acusada, da vítima, da envergonhada. Você precisa também se colocar nos momentos da sua vida em que você foi o irritador, o irritante, o intrigueiro, o acusador, o injusto, aquele totalmente desprovido de misericórdia, porque nós já fomos e já fizemos isso tudo. Não me venha dizer, não, eu nunca fiz, nunca fui injusta com ninguém. Desculpa, mentira, já foi. Já foi. O máximo que eu posso dizer para a tua calmaria é que você pode até ter sido sem querer, mas já foi. Mas a realidade, gente, quando a gente para
e o nosso julgamento da nossa consciência, ele realmente é executado, nós sabemos que nesses dois papéis dessa palavra nós nos encaixamos. Momentos da nossa vida nós fomos acusadores, momentos da nossa vida nós fomos vítimas dos acusadores. Essa é uma realidade. Momentos da nossa vida nós tivemos alguma discussão onde a outra pessoa queria abrandar as coisas e nós ficamos ali. No outro dia irritando e no outro dia provocando a briga. Não venha me dizer que você brigou, discutiu com seu marido e no dia seguinte ele até fez algum ato para tipo, pô, vamos deixar esse negócio para lá, mas você continuou fazendo a cara de justiceira, ou de vítima, ou de sentida, ou de sofrida, para fazer com que ele se sentisse culpado. A mesma coisa os maridões aí, ainda mais homem que não gosta muito de DR e de conversar um pouco sobre relacionamento. Então, gente, muitas vezes a esposa já fez alguma coisa que te agradasse, né? Já mandou uma mensagenzinha bonitinha no WhatsApp, ou já preparou alguma coisinha que você goste, seja na sua casa, a forma de você chegar em casa, alguma coisinha para você comer, uma surpresinha que chegou no seu trabalho, tipo, amor, vamos deixar isso para lá, né? Vamos ficar bem. E você, agora ela vem atrás de mim? Tá bom, mas não é nem assim não. Ela vai penar um pouquinho até que eu desculpe ela, porque ela vacilou. Quantas vezes, gente? Não venha me dizer que isso nunca existiu na vida de vocês. Mesma coisa com o filho. Às vezes a gente dá lá umas broncas nos filhos e tal, daqui a pouco eles já vêm assim, pô mãe, sabe o que aconteceu hoje? É isso, 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 e você tá lá, ah é? Aham, legal. Aí você dá aquele desprezo, tipo, deixa ele sentir a malcriação que ele fez comigo. Cara, ele tá ali tentando dizer assim, mãe, vamos ficar bem de novo, né? E você, não, eu quero que ele sinta a malcriação que ele me fez. Era isso que estava acontecendo aqui. Todo mundo foi para casa, como estava escrito, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ele chega, está a multidão ao redor dele, lá vão os mestres, os fariseus, os religiosos, pegam essa mulher adúltera e levam até Jesus. Caraca, continuava as provocações em cima de Jesus. Isso é uma coisa que a gente precisa perceber nesse texto. Mas vamos em frente, que atrás vem gente. Jesus foi novamente para cuidar dos que o Pai lhe havia dado. Nós vimos lá em João, no capítulo 7, no verso 31, na segunda parte dele, também no verso 46, que todos aqueles que iam até Jesus, na verdade, foram pessoas que o Pai havia lhe dado. E Jesus disse ele mesmo que ele não abandona ninguém, aqueles que o Pai leva para ele. Então, Jesus tinha uma responsabilidade com aquelas pessoas que já começaram a crer nele. Aquelas pessoas que ali no templo já diziam, pô, ele fala com uma propriedade, né? Como os guardas disseram, sai dele uma palavra, uma forma que não dava para aprender. Então, já tinha muita gente que estava dando ouvidos a Jesus, e muito antes disso, na multiplicação dos pães e dos peixes, pessoas que atravessaram o mar atrás de Jesus, que estavam seguindo Jesus, enfim. Gente, já havia ali, na época da multiplicação dos pães e dos peixes, nós já estudamos isso aqui, era para mais de 20 mil pessoas ali, a Bíblia fala de 5 mil homens. As mulheres naquela época não eram contadas, as crianças também não, né? E a gente sabe que era homem e mulher se casavam e tinham filhos e famílias, etc e tal. Então era muita gente ali, muita gente já ia atrás de Jesus, dos seus ensinamentos. Jesus estava ali cuidando, ele foi para o dia seguinte no mesmo lugar onde ele estava sendo, né, procurado e querendo matar e prender. Ele volta para lá no dia seguinte porque ele tinha responsabilidade com aqueles que o Pai havia lhe dado, que o Pai havia lhe entregado. Acho que é no Pequeno Príncipe, sim, do... Ai, é um nome francês tão lindo. Quando eu leio, eu sei falar, mas agora eu esqueci. É Exupier, uma coisa assim. Mas, se não me engano, é lá. Eu acho que a raposinha diz isso, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E é exatamente isso, gente. A gente se torna eternamente responsável por aqueles que nós cativamos. Jesus, mesmo que correndo risco, ele era responsável por aqueles que o Pai já tinha levado a ele e que ele já tinha cativado e que ele estava ensinando e as pessoas dando ouvidos a ele. O tribunal dos homens e o tribunal da misericórdia é infinitamente diferente, sabe? No tribunal dos homens, gente, Herodes está sentado no trono. E João Batista, que ia à frente já anunciando o Salvador, ele estava preso para ser decapitado. No tribunal dos homens, gente, José estava preso, enquanto a mulher de Potifar, ela era a vítima. No tribunal dos homens, gente,
a gente percebe que Pôncio Pilatos, ele crucificou Jesus e ele absolveu Barrabás. O tribunal dos homens é assim, um tribunal frio. O tribunal dos homens é um tribunal cruel. Davi já dizia que ele tinha muito mais medo, muito mais receio do julgamento e dos tribunais dos homens do que do julgamento e do tribunal de Deus. Deus se alegra em ter misericórdia conosco. Os homens se alegram em ser algozes na vida das outras pessoas. E quando eu digo os homens, a mesma coisa eu digo para você. Não pense no fulano, no beltrano, no ciclano, pense em você também. Pense em você como uma vítima de muitos algozes, mas pense em você também como o algoz que fez muitas pessoas serem suas vítimas. Aquilo que a gente precisa trabalhar aqui, nós precisamos trabalhar o nosso coração. A palavra de Deus não é para os outros, a palavra de Deus é para mim e para você. A gente não estuda a palavra de Deus para julgar o próximo, a gente estuda a palavra de Deus para a gente poder corrigir a nossa alma e o nosso coração. A gente não estuda a palavra de Deus para aplicá-la na vida dos outros, a gente estuda a palavra de Deus para aplicar na nossa vida. Isso é muito importante da gente entender. Nunca leia a palavra de Deus pensando em alguém, leia a palavra de Deus pensando em você. Depois de você, você pensa nos outros. Porque Jesus mesmo disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, tudo primeiro na gente, para depois a gente poder replicar para o outro. Certo? Então, vamos em frente. Então, você vê que tudo isso estava acontecendo dentro do templo. No templo, onde deveria reinar uma paz, amor, amor ao próximo, compaixão, reunião, alegria. Aonde ali naquele lugar, no templo, onde eles tinham aquele lugar como o lugar santo para encontrar Deus, que Deus lá no deserto disse, então eu me tornarei presente em vocês no meu templo, construam um templo assim, 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 assado. Depois então Jesus fala com a samaritana, quando ela pergunta onde devemos orar? Devemos orar aqui, acolá, em Jerusalém, no templo, aqui no monte, e Jesus diz que não havia lugar para orar. Nós devemos orar a Deus aonde nós estivermos, porque nós somos templos vivos do Espírito Santo e a habitação do Senhor. Ele escolheu morar em nós e não dentro de templos, e por isso nós somos a igreja. Por isso é que nós temos Deus dentro da gente, porque Ele escolheu não mais estar dentro de templos físicos, mas dentro de cada um de nós. Então, naquele lugar onde deveria haver paz, alegria, estavam ali em comemoração, em festa, onde deveria haver união, compaixão, amor ao próximo, estava havendo discórdia, risco de vida, querendo prender Jesus, chamando as outras pessoas que já estavam acreditando e crendo ou ouvindo a doutrina de Jesus como pessoas da ralé, como eles disseram, os fariseus e os sacerdotes para os guardas. Vocês também estão caindo aí nessa crença igual aquele povinho lá? Se nós que somos nós não acreditamos, vocês têm que ir pela cabeça de quem? Da gente ou dessa ralé, Então, no lugar onde deveria estar havendo comunhão, estava havendo o quê? Dissensão, discórdia, morte, aprisionamento, acusação, brigas, Aonde é o templo do Senhor? Acabamos de falar, não é dentro de você? Então você não tem que querer que na casa dos outros ou que no coração do outro esteja reinando a paz, a união, a comunhão, o fazer as pazes, o perdão, se isso já não estiver reinando em você mesmo. Imagina o exemplo que eu dei agora aqui. Se marido e mulher, se mãe e filho, pai e filho, se essas pessoas, no momento de conflito, dentro delas está reinando a paz, a união, está reinando a comunhão, está reinando o querer ficar bem um com o outro, não há briga que se sustente. Não há discussão que vá adiante. Não há o dia seguinte que ainda vão acordar aborrecidos um com o outro. Quando Deus mesmo ensina isso pra gente, que a tua ira não ultrapasse o pôr do sol. Ou seja, tá com raiva, ele até entende que a ira possa existir, que alguns sentimentos não muito legais a gente possa sentir, mas não leve eles muito longe. Não leve eles até o dia seguinte. Não durma com essa ira no seu coração. Faça as pazes antes de dormir. Então, o templo que a gente está conversando aqui era o templo da reunião dos judeus, que tinham as festas judaicas, que todo o povo se reunia, saíam de suas casas, viajavam e os judeus tinham que estar ali em algumas festas, essa é a do tabernáculo. Mas, gente, hoje nós já sabemos que o templo de Deus somos nós. Aonde que a paz deve reinar? Dentro de nós, dentro do nosso coração. Se eu tenho paz, amor, dentro do meu coração, eu vou ter para entregar isso dentro da minha casa, do meu lar, na minha família, com os meus filhos, com meu marido, com a minha esposa, com meu namorado, com a minha namorada, seja lá com quem for.
né? Eu com o meu colega de trabalho, se isso já está dentro de mim, é disso que vai sair, né? É isso que vai sair de dentro de mim. Então, no lugar onde deveria estar ali tudo no maior paz e amor, era um lugar que estava tendo um monte de confusão. Enquanto algumas pessoas queriam ouvir Jesus e a palavra de amor e de perdão e de compaixão, né, de reestruturar toda aquela vida errada, ao mesmo tempo, naquele mesmo ambiente, estava tendo um monte de confusão. Um monte de gente querendo fazer intriga, um monte de gente querendo pegar Jesus ali para botar o cara na cruz, né, para que não ouvissem nada daquilo que ele estava dizendo. Ao mesmo tempo que a gente está em ambiente que alguém quer fazer as pazes, a gente tem alguém que quer continuar brigado. Entende? É muito rica. Essa palavra aqui, então, vou te dizer, ela dava para fazer um monte de vídeo, mas a gente vai correr agora aqui um pouquinho. Gente, olha quanta maldade junta, né? Ali era uma época de festas. Tava todo mundo ali comemorando. Eles pegam essa mulher, né, a acusada de adultério. Ela não tem álibi nenhum, gente. Ela realmente estava em adultério, porque a Bíblia diz que ela foi pega em flagrante. Então, essas pessoas pegam essa mulher que não tem nenhum álibi, ela não tem o que dizer. Ela realmente foi encontrada em flagrante adultério. Eles pegam essa mulher, como está escrito aqui, os mestres da lei, os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Então, ao amanhecer, Jesus aparece novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Gente, tinha uma multidão de pessoas. Sabe o que é isso? Eles tinham que se apresentar no templo. Era uma das festas do tabernáculo, uma das mais importantes festas judaicas. As pessoas vinham de todos os lugares. Estava todo mundo ali dentro daquele templo. Era muita gente. O povo já estava ao redor de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Essas pessoas pegaram essa mulher em flagrante adultério, sem nenhum álibi. Ela não tinha defesa alguma. Pegam essa mulher e botam ela de pé, em frente de Jesus. E na frente de todas as pessoas. Que coração duro. Estavam no templo, na casa do Senhor, aonde o Senhor é a própria misericórdia. Ele foi misericordioso com o povo dele, hebreu e judeu, um monte de vezes. Meu Deus, é só lá estudar o Antigo Testamento, é o Antigo Testamento inteiro. É o povo errando e Deus levantando, o povo errando, Deus levantando, o povo errando, Deus levantando. Os antepassados dessas pessoas que pegaram essa mulher em flagrante adultério, sem defesa, sem álibi, sem nada, e colocaram ela de pé na frente de todo mundo e de Jesus, não sei nem se vestida, se coberta de panos, não sei nem no estado, porque foi no flagrante. E pegam essa mulher e botam ali diante de todo mundo. Estas pessoas que fizeram isso tiveram os seus antepassados cansados de serem perdoados por Deus. Fizeram um monte de idolatria. Botaram fogo em crianças. Adoraram Moloque. Adoraram um monte de deuses de outras regiões. Por isso que Deus dizia para que eles não se casassem com mulheres de outros lugares. Salomão botou o reino dele a perder. Porque ele teve tantas mulheres e casou com mulheres de tantos lugares que ele já na velhice dele começou a construir altares para os deuses de todas essas mulheres e levou tudo à perdição. Foi depois disso, então, que o reino de Israel foi dividido. E aí veio Judá e a Samaria, né? E vem os samaritanos e os judeus. Enfim, quantas vezes Deus levantou o povo? E eles sabiam disso, eram os estudiosos, eram os religiosos, eram os estudiosos da lei, do Pentateuco. Eles estavam na casa do Senhor e, no entanto, na casa do Senhor, eles pegam essa mulher e envergonham ela ao extremo, colocando ela de pé. A mulher não pôde nem se abaixar, se esconder, se cobrir. Colocaram essa mulher de pé, diante de todo aquele cenário. Um espetáculo de vergonha. Possível de morte, condenada no tribunal dos religiosos, condenada no tribunal dos homens. Sabe esse tribunal que eu acabei de dizer, que coloca Herodes no trono, mas João Batista para ser decapitado, que põe José na cadeia e a mulher de Potifar como a acusadora, vítima, coitada? Sabe, esse tribunal de homens que crucifica e mata Jesus e absolve Barrabás, é esse mesmo tribunal que bota essa mulher ali de pé, para essa eterna vergonha, com risco de morte. Ela não se defende, ela não fala nada. Ela é a figura da própria miséria humana. Essa mulher é colocada ali figurando a própria miséria humana. Ela não tem o que dizer. Ela realmente foi pega em adultério. Agora, a minha pergunta é, porque a lei era para os dois. Ninguém adultera sozinho. Cadê o outro? Não estava lá, né? Usaram só a mulher para
para fazer esse cenário, que na verdade, vou te dizer, eles não estavam nem aí, nesse momento, para essa mulher adúltera. Eles estavam era querendo fazer uma cilada para Jesus. Então essa era a acusada. Quantas vezes realmente nós erramos, vacilamos, falhamos, cometemos atos falhos mesmo, e as pessoas abusam da nossa falha, nos envergonham diante do público. E quantas vezes não temos ninguém para que possa nos absorver, mas temos um monte de pessoas para que possam nos apedrejar, não é? Quantas vezes nós estivemos no outro lado, vendo pessoas que realmente não tinham o que dizer, não tinham álibi, não tinham defesa, olha, foi isso aí mesmo que eu fiz, e a gente apedreja, e a gente mete a pá de cal, e a gente abre mais o buraco para enterrar a pessoa mais ainda viva naquela vergonha. É isso que eu digo, nós estamos do lado da acusada e também no papel da acusada e no papel dos acusadores, muitas vezes na nossa vida. Nós só não conseguimos nunca estar 100% no papel de Jesus, e é por isso que a gente está aqui, estudando essa palavra, para ver se a gente aprende a entrar um pouquinho dentro desse coração de Jesus e copiar as ações dele, a forma dele agir, a misericórdia, o tribunal da misericórdia. Não o tribunal dos homens, mas o tribunal da misericórdia. Todos nós precisamos um dia estar no tribunal da misericórdia, e todos nós precisamos um dia ser o tribunal da misericórdia para com as outras pessoas. Vamos em frente. No verso 4, eles são tão hipócritas que eles chamam Jesus no verso 4 de mestre. Em nenhum momento, nós já estudamos até agora que eles reconheciam que Jesus era mestre, Jesus não era mestre do templo, Jesus não andava com os fariseus, Jesus não era um fariseu, Jesus não era um religioso, pelo contrário, ele cansou de condenar a hipocrisia dos fariseus, que diziam uma coisa e faziam outra completamente diferente, como agora também. Então, a gente percebe aqui a total inclemência dos acusadores, né? Total inclemência dos acusadores. Total inclemência que muitas vezes o nosso coração também age com as outras pessoas. Total inclemência que já agiram conosco em muitos momentos da nossa vida. Dá vergonha de nós mesmos e dá compaixão por aqueles que foram assim com a gente. Dá vergonha de nós, às vezes, que fomos, e dá compaixão. Nós precisamos ter compaixão daqueles que agiram com total inclemência sobre a nossa vida também. Quando nós ficamos no papel das vítimas e não no papel dos acusadores. Eles eram da área mais ortodoxa do judaísmo. Eles eram líderes religiosos do povo. Essas pessoas que provocam Jesus, que levam essa mulher, que chamam ele, né, de forma falsa, de mestre, essas pessoas eram líderes religiosos. Gente, tenham muito cuidado com líderes religiosos de igreja, líderes religiosos de onde for, aonde você pratica a sua religião. Tenha muito cuidado com líderes religiosos. Você precisa conhecer a palavra até para saber se o seu líder religioso está agindo de acordo com a palavra. Porque a palavra de Deus na boca do diabo é a palavra demoníaca. E o diabo, ele faz essa distorção. Eu já disse aqui, gente, diabo é aquele que ele é o inverso de Deus. Né? A palavra Satanás, a palavra diabo, é uma palavra que quer dizer que ele inverte aquilo que é da palavra de Deus. Ele é um inversor, né? Ele é a falsidade daquela palavra. Ele faz com que uma palavra de luz vire uma palavra de treva. E muitas vezes eles queriam com isso colocar Jesus contra o povo, porque ele disse, olha só, a lei de Moisés diz isso. O que você diz? Se Jesus, ele diz para não apedrejar, e aquele povo que estava ouvindo ele, e com pouco entendimento, né, e aprendendo ali com ele, o povo vai dizer assim, ué, então ele está indo contra a lei de Moisés, não vamos mais dar ouvidos para ele. Se ao mesmo tempo Jesus diz assim, não, é isso aí mesmo, apedreja essa mulher. E eles vão parar e falar assim, nossa, mas Deus nos perdoou tantas vezes, ele está mandando apedrejar ela, ele também ia perder todo aquele quórum, né? Olha só. Eles queriam condenar Jesus à morte, então eles tinham que provocar Jesus. Aquela mulher ser apedrejada, se esse fosse o fim dela, que graças ao Senhor Jesus não foi, mas se ela fosse apedrejada ou não, eles não estavam nem aí para isso. Quem mandou ser adúltera, o problema é dela, já estão botando a mulher ali de pé na frente de todo mundo, você acha que eles estão incomodados com ela? Não estão. O que eles querem é pegar Jesus, colocar ele numa cilada.
Quem é que bota a gente em cilada? O próprio diabo. Por isso que eu digo, a palavra de Deus na boca do diabo, de um falso líder, de um falso profeta, de alguém que não estudou a palavra, de alguém que quer usar a palavra para benefício próprio, a palavra de Deus na boca do diabo, ela se torna uma palavra demoníaca. Eles estavam falando uma verdade, aquilo estava na lei, mas não era bem assim. Então, cuidado com os seus líderes, cuidado aonde você estuda. Por isso que eu digo, é necessário que você conheça a palavra de Deus, porque infelizmente o diabo ele usa pessoas assim como Deus também usa. Então a gente tem que estar sempre ligado, orar e vigiar. Com o domínio de Roma, com o governo de Roma, eles não podiam mais matar ninguém a não ser que os romanos quisessem matar. Então eles tinham que convencer os romanos de que ele era um perigo para o próprio governo de Roma. Então, o imperador ele queria todas as províncias já dominadas por Roma, tudo quietinho, tudo calminho. O governador, tanto que Pôncio Pilatos vai lá e manda matar Jesus, dizendo que o povo é que pediu isso, etc e tal, e ele lavava as mãos, porque ele estava tendo já muita confusão. E ele não queria aquela baderna, porque senão ele perderia o posto dele de governante. Então, os judeus não podiam matar. Só quem podia matar eram os romanos. Então, eles queriam, de alguma forma, convencer os romanos de que era melhor matar Jesus. E aí vai. Os acusadores, eles foram extremamente grosseiros. Os acusadores, os religiosos, como muitos de nós somos detetives da vida alheia, ficavam tomando conta da vida dos outros. Eles não se importavam com ela. Quando eles botam aquela mulher ali de pé, né, na frente de todo mundo, e para provocar Jesus, em nenhum momento eles se preocuparam nem com aquela mulher, mas também não se preocuparam com a família daquela mulher. Se aquela mulher tinha pai e mãe vivos, não se preocupou com a família. Se ela tinha filhos, não se preocupou com a família. Se ela tinha irmãos, não se preocupou com a família. Quando eles foram lá e expuseram essa mulher, eles expuseram toda a família dessa mulher, toda a história dessa mulher, todo o passado dessa mulher, que ela pode ter tido coisas brilhantes na história dela, e eles destruíram tudo aquilo que ela deixou para trás e botaram ela ali como um capacho, como um fantoche, né? Desmoralizaram ela por completo, como se ninguém tivesse falhas, como se ninguém tivesse erros. Destruíram essa mulher publicamente, envergonharam essa mulher publicamente, sem dó e sem pena, mas não era por ela. Usaram o erro dela para poderem se vangloriar em cima de Jesus. Usaram o erro dessa mulher para quererem destruir Jesus e o povo então se voltar a favor deles. Queriam destruir Jesus para que o povo não fosse atrás de Jesus e continuassem sendo capachos desses falsos líderes religiosos. Olha quanta coisa você pode aplicar na sua vida, independente de igreja, no seu dia a dia, nas coisas que já aconteceram. Mas Jesus ele se inclina e ele começou a escrever no chão com o dedo. No grego, a palavra original que está para falar que Jesus começa a escrever no chão é epigrafem. Essa palavra epigrafem, ela quer dizer escrever uma sentença. Então, a Bíblia não diz o que Jesus escreveu no chão, mas essa palavra, né, que diz Jesus escreveu no chão com o dedo, epigrafem quer dizer escrever uma sentença. Você pode, de repente, entender que Jesus, então, escreveu no chão uma sentença para cada uma daquelas pessoas que estavam querendo desmoralizar essa mulher e colocar ele em maus lençóis. Mas eu também tenho um outro pensamento. Quantas vezes nós somos provocados? E sabe aquele ditado que diz assim, conta até 10. Antes de você falar alguma coisa, antes de você reagir, antes de você se explodir, respira e conta até 10. O que Jesus escreveu, se foi uma sentença ou não, eu não sei. Ninguém sabe. Se Jesus, na verdade, ali no chão, ele de repente escreveu o pecado de cada um daqueles que estavam ali acusando, eu não sei. Porque Jesus, ele não expõe o pecado dos outros. O Jesus, ele trata a gente no nosso particular. Se Jesus epigrafou ali no chão, cada um que estava ali apontando a mulher, escreveu umas coisinhas para que cada um lesse ali e dissesse, opa, ele está falando de mim, a gente não sabe, porque a Bíblia não diz. Se ele só fez rabisco no chão, tipo, putz, vou ficar calado aqui um pouquinho, a gente aprende com Jesus, que é muito importante em determinados momentos de provocação na nossa vida, a gente, ficar de biquinho fechado, não falar nada, contar até 10, esperar um pouco. Jesus assim fez, mas você acha que eles se contentaram? Não, porque quem quer provocar, vai, provoca, de novo, de novo, de novo, não desiste nunca, impressionante. Quem quer te atazanar, fica ali te atazanando, te tentando. E aí eles vão e interrogam Jesus de novo. Ele se levantou,
Aí Jesus se pôs de pé. Da mesma maneira que eles botaram aquela mulher de pé para ser humilhada, para ser envergonhada, ela e a família dela e tudo que ela já havia feito de bom, porque ninguém é ruim de todo. Da mesma forma que ela ficou de pé para aquele momento, naquele momento Jesus também se pôs de pé para ser o fiel, misericordioso, paciente, ponderado e com as palavras sábias, não só para eles, como ele também vai ter uma palavra sábia para ela também. Ele foi muito inteligente, né? Ele não caiu na armadilha. Ele não foi contra a lei de Moisés, né? O que ele respondeu não afastou ninguém dele. Ele foi muito sábio. E ele disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. E aí ele se inclinou novamente para o chão. Ele se levantou, ele disse isso, se inclinou novamente para o chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Os mais velhos. Por quê? Normalmente, quanto mais se vive, mais erros, pecados e falhas nós temos. Quanto mais se vive, mais o risco nós temos de cometer coisas que não são muito sãs. Né? Já passou aqui atrás no vídeo algumas vezes o meu neto correndo para lá e para cá. Com certeza, ele com 10 anos de idade, cometeu muito menos falhas do que eu com 55. Então, começaram os mais velhos a meter o pé. Por quê, gente? Jesus julgou alguém ali? Não. Porque existe o tribunal dos homens. Existe também o tribunal da misericórdia, que é o tribunal de Deus. Mas a gente também precisa entender, e é isso que a gente está conversando aqui, que também existe um tribunal muito importante para cada um de nós. Talvez o mais importante de todos. Porque o tribunal de Deus é o tribunal da misericórdia e do perdão, que ele nos quer com ele. E ele vive em nós. Ele não quer nos perder. O tribunal dos homens muitas vezes é injusto, como nós vimos aqui alguns exemplos. Mas existe um tribunal que é muito importante para a gente. Sabe qual é? É o tribunal da nossa própria consciência. Quando Jesus disse isso a eles, eu imagino que eles disseram assim: esse cara sabe de alguma coisa sobre mim. E Jesus sabia. A forma com que Jesus falava emitia tanta glória, por isso que aqueles homens guardas disseram: é impossível prender ele. Ninguém nunca falou como ele. Quando eles ouviram isso da boca do próprio Deus revelado, eles tiveram o julgamento deles mesmos, o tribunal das suas próprias consciências. E assim, começando pelos mais velhos, aonde o tribunal deles eram muito mais carregados, porque havia muito mais vida ali e muito mais chances de erro do que dos mais novos, eles começaram então a se retirar. E essa é a importância da palavra de Deus. Ela provoca com que nós coloquemos as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos julgamentos alheios da vida dos outros. Ele faz com que nós coloquemos isso no nosso próprio tribunal da consciência. O tribunal da consciência de cada um foi ativado pela palavra de Deus. Quando Jesus disse: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Que a palavra de Deus, ela atinja, afete, chegue e alcance o tribunal da sua própria consciência. Esse é o tribunal mais importante pelo qual nós devemos passar diariamente. Fazer um checklist a cada final de dia. Antes de nós repousarmos, fecharmos os nossos olhos e entregarmos a nossa alma para Deus, na esperança de que no dia seguinte a sua misericórdia para conosco nos dê novamente um sopro de vida e que tenhamos um outro dia para viver. Então a palavra de Deus, ela diz assim para a gente, que Jesus, ele ficou só com a mulher, em pé, diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe. Olha, gente, que coisa mais linda! Jesus se pôs de pé 2 vezes aqui, nessa passagem, para incomodar, provocar o tribunal da consciência de cada um. Depois ele voltou a se inclinar. E a segunda vez que ele se põe de pé, que aí foi diante da mulher, ele disse: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela disse: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, de pé para ela: eu também não a condeno. Agora vá, mulher. Vá, aproveita a vida que eu estou te dando, vá. Mas olha, antes de você ir, mulher, eu te digo o seguinte: abandona a tua vida de pecado. Não se permita mais passar por essa vergonha. Não se permita mais se colocar nas mãos
dos tribunais dos homens. Eu te absolvo, mulher. Jesus se colocou de pé 2 vezes. Uma, ele não declarou o pecado daqueles que acusavam essa mulher. Porque Jesus não coloca os nossos pecados no ventilador e espalha pelo mundo. Ele nos trata individualmente, desde que nós queiramos tomar do remédio, da água santa e viva, poderosa dele. Jesus se colocou de pé para colocar no tribunal da consciência de cada um daqueles acusadores. Voltou a se inclinar. E a segunda vez que ele se põe de pé diante dessa acusada, envergonhada, realmente pega em flagrante, sem álibi qualquer, ele se põe de pé para que ela passe pelo tribunal da misericórdia, do perdão dos pecados, da transformação da alma, na vontade de querer ser diferente. Ele se põe de pé para botar ela no tribunal do amor, no tribunal da justiça que cabe somente a Deus e a mais ninguém. Nós podemos sim ter atos de juízo, tanto que ele diz, cuidado com os falsos profetas. Jesus nos previne que tenhamos cuidado com os hipócritas dos fariseus, dos religiosos. Então nós podemos sim fazer juízo de valor. Ele diz para que a gente tenha muito cuidado, mas nós podemos. Mas a justiça, o julgamento, a absolvição, a condenação eterna, isso só cabe a ele e a mais ninguém. Jesus, ele se põe de pé diante de você para te dizer, filho, filha, do teu pecado, não importa qual seja. No tribunal de Deus não existe pecado, pecadinho ou pecadão. Você estudando a Bíblia, você vai ver, com Deus pecado é pecado. O que não é pecado, não é pecado. Deus se põe diante de você agora para te dizer o seguinte, olha, não importa o que você fez, eu estou aqui, você está no meu tribunal da misericórdia, eu te perdoo. Eu posso te jogar pedras, mas eu quero você para mim, porque eu muito mais te amo do que posso ou tenho a capacidade para te odiar. Eu não tenho capacidade para te odiar, eu só tenho capacidade para te amar. O amor, ele encobre todos os pecados. O amor de Deus, que ele é o amor, ele encobre todos os teus pecados. Desde que você haja com arrependimento, desde que você haja com o entendimento de que é necessário a partir de você que você queira essa transformação e ele te ajuda a caminhar. Jesus não falou com ela inclinada, escrevendo no chão, assim como parou para pensar e para responder a eles, ou escreveu no chão a sentença deles. Jesus se pôs de pé diante dela para dizer, eu estou de pé diante de você com toda a minha misericórdia, com todo o meu amor e com todo o meu ensinamento. Sabe, não importa qual foi o pecado, não importa qual foi a vergonha ou a miséria que você cometeu na sua vida. Você não precisa perguntar, será que isso Jesus perdoa? Será que isso Deus perdoa? Será que mesmo assim eu sou templo de Deus? Deus habita em todas as criaturas, mas é cada um de nós que resolve ativar Deus dentro de nós. Se você ainda não ativou, ativa. Se você tem algum pecado ou alguma miséria, qual você se envergonha diante dos homens, não precisa se envergonhar diante de Deus, porque Ele se põe de pé à tua frente para dizer o seguinte, vá e não peques mais. Vá e continue vivendo perto de mim. Vá e venha até mim a hora que você quiser. Com pecado ou sem pecado, conte com o meu amor e com a minha misericórdia. Vá e saiba que o meu tribunal é da misericórdia e não é um tribunal da perda, da morte, da vergonha. Essa palavra, gente, dava pra gente ficar aqui falando sobre ela uma semana inteira, direto, uma live sem parar, sem dormir. É muita coisa que essa palavra ensina pra gente e eu espero que ela toque realmente muito, muito, muito mesmo no seu coração. As pessoas mais depravadas e mais cruéis são as pessoas que são mais severas nas acusações. São os acusadores mais radicais. As pessoas que têm mais severidade nas acusações e nos julgamentos são pessoas que têm um coração muito mau e que precisam receber realmente muito do Espírito Santo. São aquelas pessoas que acham que elas estão super corretas, que a forma dela viver sempre foi a forma certa, que os valores dela é que são os valores, que têm valores de fato. Como Jesus disse, olha, eu não vim para todo mundo, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Quem são esses doentes?
São aqueles que reconhecem suas próprias falhas, pecados, erros, pequenez, egoísmos, narcisismos. É difícil o narcisista reconhecer que é, mas eu confio e acredito em Deus até para isso também. Jesus ele não veio para aqueles que acham que são bons, que os seus valores são os corretos, que o problema está na vida dos outros, que as suas famílias são as melhores, que os seus filhos são os perfeitos, que os seus pais são os maravilhosos. Não. Jesus não veio para esses. Jesus veio para aqueles que reconhecem o seu lado adúltero, a sua vergonha, né? O seu egoísmo, os seus julgamentos, o seu coração mesquinho, impiedoso. Ele sempre vai nos querer de volta, como tem a parábola do filho pródigo. Aquele filho que virou para esse cara foi, o pai deu a parte da herança dele, ele foi ganhar o mundo. E foi por aí afora, gastou seu dinheiro com o que ele quis gastar, sei lá com o que. Festas, bebidas, comidas, mulheres, amizades, não sei. Chegou uma hora que ele não tinha nada. Perdeu tudo, tudo, tudo. Continuou jovem, mas sem nada, sem um abrigo, com fome. Depois dele fazer todas as cagadas que ele tinha que fazer na vida, ele se volta para a casa do pai. Não importa que momento que você esteja querendo voltar para a casa do pai. Ele vai ser igual o pai desse filho pródigo. Quando ele vê você chegando no portão, ele vai fazer uma festa, entende? E ele vai dizer, esse é o meu filho. Eu me emociono mesmo, gente. Esse é meu filho, que estava perdido e agora está encontrado. Esse é o meu filho que estava morto e que agora ele voltou para viver em mim e comigo de novo. E esse pai, ele manda fazer uma festa, ele manda matar um animal, ele bota um anel no dedo desse filho, ele bota ele com roupas decentes, ele recebe ele em casa com todo o amor do mundo. Sabe o que eu tenho para te dizer? Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa qual foi a tua história de vida. O que eu tenho para te dizer é que Deus te quer de qualquer maneira, de qualquer jeito, mesmo você tendo torrado toda a sua herança, mesmo você tendo sido um filho ingrato, porque não faltava nada para esse filho pródigo na casa do pai. Mas ele queria ir para o mundo, ele queria conhecer o que tinha lá fora. Ele não queria mais ficar sob a proteção do pai. Ele não queria mais ficar debaixo das asas protetoras do Senhor. Ele queria ir para o mundo. Mas um dia ele viu que o mundo não valia a pena, era cruel. E que na casa do pai ele não sabia o que era fome. Ele não sabia o que era trapilhos. A roupa dele era cheirosa, lavada, ele tinha um anel no dedo, ele tinha comida de fartura, mas o principal, ele tinha o pai, ele tinha o amor do pai, o carinho do pai, o cuidado do pai, o zelo do pai. E é isso que esse pai tem por você. Amor, zelo, carinho, misericórdia. Esse pai te quer e se alegra quando você se volta para ele, querendo voltar para casa. Eu vou encerrar essa palavra agora por aqui, dizendo isso para você. Não importa o quanto te envergonharam, não importa o quanto te expuseram, não importa o quanto você expôs alguém, não importa o quanto você foi impiedoso com alguém, não importa o quanto o seu coração foi duro ao julgar alguém, ao querer fazer mal para alguém. Não importa quantas vezes você achou que os seus valores eram os valores de fato e que os valores dos outros eram todos errados. O teu pai te espera. E quando ele vê você ainda lá no portão, ele já se alegra numa esperança enorme e prepara uma festa para você entrar no reino dos céus. E o reino dos céus não é só quando a gente parte daqui, a gente traz o reino para cá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E dentro do vosso reino que veio até mim, que seja feita a tua vontade. Isso quer dizer o Pai Nosso, viu? Fica com essa oração do Pai Nosso para a tua vida. E, enfim, me emocionei, você me desculpa, mas é assim, muitas vezes eu choro mesmo, conversando com Deus, orando ou estudando a palavra dele. Ele constrange meu coração. E eu espero que constrange o seu também, viu? Ó, Jesus te ama. Eu também te amo em Cristo Jesus e até semana que vem, essa é a minha vontade, se Deus permitir. Tchau.